Monte Alegre de Sergipe. Câmara Municipal dá cheque em branco à Prefeitura para que utilize do orçamento público como achar melhor. É isso mesmo. Na cidade de Monte Alegre de Sergipe, do Alto Sertão Sergipano, a Câmara Municipal tem feito uma prática no mínimo curiosa. Tem permitido que a Prefeitura remaneje do orçamento público em níveis que chamam a atenção. Ou seja, a Prefeitura, no ano, ela diz que vai gastar tanto com educação. Chega no outro ano, ela pega e remaneja. A Prefeitura diz que vai gastar tanto com infraestrutura. Chega no outro ano e muda como é que vai gastar esse dinheiro. Então isso chama a atenção porque isso acaba diminuindo o poder de fiscalização da Câmara de Vereadores. E para falar sobre essa situação, eu quero convidar aqui, com muita satisfação, o professor Lucas. Professor, seja muito bem-vindo, muito bom dia. E o que é que está acontecendo na cidade de Monte Alegre de Sergipe? E doutor Oswaldo, veja bem, nós sempre acompanhamos a política, que é através da política que as coisas precisam acontecer, e todo ano nós ficamos intrigados com uma situação que chega final de ano, tem a aprovação da LOA do ano seguinte. E essa aprovação, eu fui pesquisar, e é o quê? O gestor municipal, ele coloca lá na LOA que tem recursos para reformar tal colégio, que tem recursos para construir ginásio de esportes, que tem recurso para fazer praça, que tem recurso para calçamento, enfim. Tudo está ali previamente estabelecido, porque ele diz, ali ele apresenta recursos. Beleza, se tem recursos, é ótimo que a Câmara aprove. Porém, eu fui pesquisar, sempre aconteceu isso de a Câmara ela dá um percentual de remanejamento, chama-se remanejamento, um percentual muito alto, 50%, 60%, 70%, 80%, e a gente ficava vendo aquilo, acreditava-se, a população acredita que quando se dá um percentual maior, significa que as obras vão andar celere. Seria ótimo se assim fosse, né? E cheque em branco. Por quê? Que Ariovaldo coloca lá no orçamento que tem orçamento para construir uma casa, ele já está dizendo que tem e que vai fazer. Basta que os vereadores fiscalizem e exijam que aconteça. Quando o vereador dá um percentual de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, e o costume é 80%, é prejudicial à população. É prejudicial, por quê? Chama-se remanejamento. Só queremos que a população entenda que quando a Câmara dá 80%, eles estão dizendo, olha, faça só 20% e o resto você faz o que você quiser. A verdade verdadeira é essa, seguido porque estou querendo pedir, em nome da população que nos clamam, a população tem medo, porque se falar é perseguida, a verdade é essa. Então, nós só queremos uma coisa, não precisa dar mais que 10%, não precisa, pode dar 0%, então, entenda, é ilegal? Não, é legal dar 10, 20, 30, 40, 50%, é legal, mas nem tudo que é legal é moral. É isso que nós queremos dizer. Nem tudo que é legal é moral. Então, a população precisa entender que quando o legislativo dá 80%, ele está abrindo mão de fiscalizar. Amanhã ou depois você diz, eles falaram que ia fazer a reforma daquele colégio, como o da Baixa Verde, como o da Lagoa do Roçado, como tantas e tantas outras obras aí, como o ginásio de esporte, já foi dito umas 10 vezes, que já tinha feito licitação, dinheiro em caixa. Professor, me desculpe interromper, mas essa é aquela quadra que o pessoal fala que começa e nunca termina. Essa é aquela quadra que falam? Esse ginásio já foi feito, já passaram terraplanagem no terreno e aqui, vai ser aqui o ginásio de esporte. Outro dia um milharal apareceu lá, o dono do terreno que plantou foi milho. Então essa história já é cômica, já é comédia. Então agora nós vimos um funcionário do governo do estado dizendo que vai fazer um ginásio de esporte. Aí esse daí é do governo do estado. E aqueles recursos que já diziam ter, foi para a rádio, um apresentador perguntou, rapaz, e se o senhor não mostrar essa obra em janeiro? Ele disse, vai, tá lá. Até hoje, janeiro de 25, nós já estamos em outubro de 25 e nada. Então são essas coisas. O que nós queremos, população, que o percentual de remanejamento não precisa ser nenhum, ou no mínimo, no máximo, estouradamente 10%. Por quê? À medida que o gestor mostrar as obras prontas, vai se liberando, isso é normal, a gente entende. O que nós reclamamos é que não tem a... Professor, eu não sei se o senhor chegou a saber, mas tem um vídeo circulando nas redes sociais que chegou aqui pra gente,
de ônibus que levam as crianças numa situação precária. Então, o senhor chegou a ver esse vídeo, o senhor chegou a saber dessa situação. O senhor poderia falar um pouco sobre essa situação dos ônibus na cidade? Dificílima, dificílima. Eu até lamento porque a população tem medo. Eu fiquei feliz, até parabenizei lá no Instagram aquelas mães de alunos que fizeram uma matéria aí junto ao nosso amigo Acrísio. Elas fizeram a matéria, mas a maioria tem medo, porque a perseguição é imediata. Então, a gente vê, doutor Oswaldo, um ônibus. Eu tenho um terreno bem na estrada que vai para a região da Maravilha, dali. E o ônibus passa com aquela pancada, patac, 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 com a borracha do pneu solapando, solta. Eu já visualizei nas câmeras do meu terreno jovens sentados ali naquele painel do ônibus, em cima do para-brisa, um perigo. E ônibus sem janela, um poeirão, enfim. A educação é precária em todos os sentidos. Tem colégios da área da região da Maravilha, lá para Lagoa das Areias, que já tem 8 anos, que dizem que entrou em reforma. A reforma já envelheceu e o colégio continua. Não tem banheiro num colégio. Como é que essa educação está bem? Qual é o estímulo que essa criança vai ter para estudar, doutor Ari Oswaldo? Se é transportado sem horário, chega no colégio fora de horário. A região de cá, a região contrária, que é a região da Baixa Verde, ali da Lagoa dos Farias, Belo Monte, as mães reclamam o tempo todo. Tem criança que, até tempos atrás, tem um outro vereador, amigo da gente, que fiscalizava, ele dizia como é que vai pegar essas crianças 5 da manhã, para poder chegar no colégio 8, um povoado pertinho do outro. Então, são coisas assim que eles fazem, sem se preocupar com a educação. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Eu estou falando aqui, fazer uma pergunta aqui para o senhor. Qual é o povoado mais distante que o menino tem que pegar o ônibus para ir para a escola? O senhor sabe dizer, assim, distância? Lagoa das Areias é o povoado mais distante. Ele fica já saindo para a região da Bahia, Lagoa das Areias. A região do lado de cá, ela fica mais aproximada de Nossa Senhora da Glória, o final de Belo Monte, aquela região dali, ela se aproxima mais com Nossa Senhora da Glória. Algo aí em torno de 15, 12, 15, essas mas e a situação das estradas? Aquelas estradas que o pessoal chama de vicinal, tá boa para o menino ir para a escola? De maneira alguma, os pais ligam pra gente, pedem segredo, porque diz, olha, não fale meu nome, porque se falar é pior. Eles perseguem, atacam. Então, as estradas ruins, só dá prioridade naquelas estradas que vão para as festas. Quando a gente fala da festa, eu não sou contra a festa, não. Eu vou para toda festa. Porém, festa não resolve os problemas. Aí você deixa a estrada que vai para a festa toda linda, recepciona os políticos ali, os deputados, o governador. Eu já até reclamei do governador e deputado. Venham um dia visitar as outras estradas. Venham visitar fora de festa, porque no camarote tudo é maravilhoso. Então a gente quer que o político venha. Quem mandou recursos, venha ver se aconteceu. Porque eu estou falando com os deputados. Não aconteceu. Aqueles recursos que você mandou até hoje. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, o professor Lucas está trazendo denúncias em relação à situação na cidade de Monte Alegre de Sergipe. A primeira: o remanejamento do orçamento público. A Câmara de Vereadores, essa informação que a gente tem aqui, está dando cheque em branco para o prefeito pegar aquele dinheiro que é aprovado num ano para ser usado no outro, da forma que ele bem entende. Em percentuais, né, professor? Que chega a 50%, chega mais do que isso, professor? Acima de 50%. Então, o poder legislativo, aquele que devia fiscalizar, dá esse poder todo ao prefeito da cidade. E outra situação também, né, que envolve o transporte escolar das crianças, dos jovens, que precisam de estradas melhores, aquelas estradas vicinais. Ônibus, né, numa situação que muitas vezes é alarmante em relação à manutenção e que coloca em perigo, como o professor disse, até a integridade física das crianças. A gente quer uma resposta do poder público. O professor está mais do que certo, porque ele acompanhou por muitos anos de sua vida essa realidade dura da vida de vários jovens na cidade de Monte Alegre. Crianças, pais, mãe de família, que muitas vezes ficam à mercê da vontade dos políticos. Professor, para finalizar, qual é o seu recado aqui, qual é o seu pedido para a gestão, para a prefeitura? Eu apenas peço que não persiga o povo.
mostre resultados. Nós não temos objetivo em denegrir ninguém. Nós só ficamos tristes porque são situações recorrentes. Todo ano engana-se a população, engana-se. Por quê? Quando você diz que vai entregar e não entrega nada, a frustração é muito grande. A educação, o senhor sabe que exige pontualidade. Existe um horário de chegar no colégio. Se aquele aluno já chega no colégio atrasado, é óbvio que ali aquela aula para ele já não é mais produtiva. Nós sabemos disso, qualquer pai de família sabe disso. Não precisa ser professor para entender que é prejudicial as crianças chegarem no colégio toda suja para os outros coleguinhas da cidade zombarem da cara dele, porque ele chega todo empoeirado. Isso não é digno. Então eu só queria que a gestão enxergasse isso. Não entendi. Trabalhei muitos anos. Quando ninguém conhecia um computador, eu atuei como professor de informática por muitos anos, analista de sistemas, e eu entendo a educação. Toda a vida fui um estudioso, gosto da educação. Professor, então fica aqui o nosso apelo. Prefeitura, olhe para essa situação que envolve os jovens e as crianças de Monte Alegre de Sergipe. Uma cidade que é feita para todos tem que contemplar principalmente aqueles que mais precisam da atuação do Estado, os mais vulneráveis. Um professor trazendo essas informações de que a educação precisa de atenção e principalmente, Câmara, chame a Prefeitura à responsabilidade. A gente não pode estar dando cheque em branco a Prefeitura usar o orçamento público como bem entende. Isso é nocivo porque, como disse o professor, acaba tirando a prerrogativa de fiscalização do Poder Legislativo. Então a Prefeitura pega, aprova um remanejamento e aí você não sabe quais atividades poderão ser de fato cumpridas. Você aprova uma lei para ela ser executada. Não é para a gestão pegar o dinheiro e gastar com outras atividades. Planejamento é para ser seguido, é para dar previsibilidade e para que o povo tenha segurança. Professor, é uma satisfação recebê-lo aqui e nossas câmeras e microfones estão abertos para o senhor trazer mais informações do povo de Monte Alegre. Continue nos seguindo nas redes sociais.